Shalom, mais uma vez aqui com vocês, com muito prazer a gente poder compartilhar sempre da Tanakh, das Escrituras, da Torá, da Palavra de Deus como um todo, e a gente sempre trazer novos ensinamentos ou aclarar alguma coisa que possa estar às vezes confusa, corrigir interpretações erradas, é sempre muito bom. E a Torá, ela nos revela sempre o amor de Adonai pelo seu povo, o amor de Adonai pelas pessoas no geral, né? Não só por Israel, mas pelo mundo inteiro. Deus ama o mundo inteiro, Deus ama a humanidade, Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criação. E é por isso que ele até estabeleceu o Shabá, né? Para que a gente possa no sétimo dia parar e refletir sobre sobre a criação, sobre o Criador, de quanto ele nos ama. Então nós vamos ver hoje uma parte da Torá em que desperta muita curiosidade e às vezes bastante interesse científico até e arqueológico. Eu me refiro à questão de conhecido como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu ali, por que aconteceu e por que foi daquele jeito ali, qual é o pano de fundo histórico, né? O que a Torá escrita nos revela, o que a Torá oral nos conta, né? O que a Mishnah, os Midrash nos falam, né? Sobre esse evento que marcou a história da humanidade. É um evento real, não é um conto fantasioso, não, é um evento real. Tanto é que se você visitar a região onde era Sodoma e Gomorra, naquela região lá, Sodoma, você vai ver um deserto de sal, né, sais de enxofre, cavernas feitas por sal de enxofre. É algo que ficou, né, tá lá, é real, não é algo que foi inventado para dar uma ilustração. Mas eu quero começar então lendo o texto de Bereshit, né, de Gênesis capítulo 18. Apareceu Adonai a Abraão no carvalhar de Mane, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então essa primeira parte aqui eu acho bastante interessante a gente frisar alguns detalhes aqui. Abraão estava assentado na porta da tenda no maior calor do dia, né? Então ele estava lá. Era uma prática de Abraão, nós sabemos pela Torá oral. Ele tinha essa característica hospitaleira. Então ele sempre assentava-se na tenda, na expectativa de que alguém passasse, e naquele caminho, né, ele ficava sempre na beira desses caminhos, e ele pudesse recolher essa pessoa e tratar com piedade, tratar com hospitalidade. Por quê? Porque sendo Abraão um homem chamado por Deus para abençoar, né, ser a bênção, ele vai ser o pai da fé, ele vai ser o pai de Israel, e através de Israel ele vai abençoar outras nações, né? Ele tinha essa vocação de fazer o bem às pessoas. Ele estabelecia isso como uma estratégia. Eu sentava-se à porta da tenda e ficava esperando passar alguém ali para receber essa pessoa. Bom, e aí ele, diz o texto, né, que ele estava ali, e que levantou ele os olhos e viu 3 homens. A gente sabe aqui que são malach, né, anjos. E é interessante que ele levanta os olhos e ele vê. E ele já vai receber esses homens, entre aspas, com hospitalidade. Você chegue para cá, fiquem à sombra, eu vou trazer um pouco de água, vocês lavem os pés da tenda, né? Bom, aí ele fala: eu vou trazer um pouco de água para vocês. Ele acaba trazendo muito mais, né, do que água, né? Ele diz assim, no versículo 5: trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo.
Depois seguiria avante. Responderam: faz como disseste. Aproximou-se, pois, a Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressasse em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Olha só, essa hospitalidade, ele diz assim: eu vou trazer água para vocês e um bocado de pão. Aí no fim ele dá um banquete. Ele vai lá, pega um animal do rebanho dele, manda preparar, pega para o seu servo preparar ele, corre aqui, corre ali. Então ele recebe com muita hospitalidade aqueles 3 anjos, que ainda na mente dele são 3 homens que estão se chegando ali, né? A ideia do malach, do anjo, vamos dizer assim em português, é que ele está ali na mente Abraão está captando a visão de como se fossem homens, porque anjos são incorpóreos, né? Anjos são inteligências que não têm corpo. Então eles manifestam como 3 homens. E Abraão é totalmente hospitaleiro e benigno ali. Aí Adonai, ele anuncia a destruição de Sodoma e Amorá. Amorá é traduzida na Bíblia aí de vocês como Gomorra. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão com eles para os encaminhar. E Abraão ia com eles para encaminhar. Disse Adonai: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, Israel, e nele serão benditas todas as nações da terra, através da missão de Israel, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais Adonai: com efeito, o clamor de Sodoma e Amorá tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor e que é vindo até mim, e se é assim, não é, sabê-lo-ei. Claro que aqui é uma linguagem figurada, Deus não precisa descer para ver algo presencialmente, mas a ideia de que a divindade está tomando posse daquele clamor, ele está ouvindo, ele está deixando bem claro: eu estou ouvindo esse clamor, e agora eu vou partir para uma ação direta, né? Então o que a gente está vendo aqui? Sodoma e Amorá, né? Eles é uma região ali de 5 cidades, né? Sodoma, Amorá, Admá, Tzvoim e Tissoá, né? As cidades que estão ali. Sodoma vai ser a cidade principal, vamos dizer assim, do foco dessa ação divina, mas as 5 cidades estavam comprometidas esses atos de pecado, vamos dizer ali, né? Só que Sodoma despontava como a pior delas ali. E aí, Adonai diz: eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer, né? Então ali, Abraão é um profeta, então Deus vai revelar a Abraão o que vai acontecer. E aí, nos textos seguintes, né, nós vamos ver, eu vou citar algumas partes aqui só para a gente não demorar no vídeo. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença de Adonai. Então, o que nos leva a crer que um daqueles 3 ali era uma revelação, uma manifestação de Adonai, que estava ali conversando, porque 2 saíram e 1 ficou, né? E aproximando-se ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão não está falando isso para Adonai. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deve ter justo lá naquela cidade, E aí ele vai começar um processo de intercessão, né? Você vai ler o texto ali, vai dizer: se lá tiver 50, se lá tiverem 40, o Senhor vai destruir, se lá tiverem 30, o Senhor vai destruir, me perdoa, Adonai, se eu novamente te perguntar, se lá tiverem 20, Adonai, por favor, não leves a mal o teu servo aqui, mas ousadia, mas se lá tiverem 10, e todas elas Adonai responde: se tiver 50, não destrua a Sodoma, se tiver 40, não destrua, se tiver 30, não destrua, se tiver 20, não destrua, se tiver 10, eu não destruo. Então, o que a gente está vendo ali? 2 aspectos muito interessantes. Abraão é um intercessor. Apesar de toda aquela maldade daquela região,
Adonai está de olho, os olhos de coração dele, de amor, está preocupado com aqueles que são justos. Na tzadik. Depois eu explico o que é tzadik na visão de Israel, na visão judaica. Aí ele está assim, mas se tiver 10 tzadik ali, 50, 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir a cidade, vai destruir eles juntos. O que Adonai diz? Se tiverem 10, 50, 40, 30, 20 ou 10, eu não destruo a cidade. Então nós temos um homem que está intercedendo por Sodoma. Um homem que está sendo mediador ali por Sodoma. Ele está mediando, ele está conversando com Adonai. Por favor, Adonai, se lá tiver 10, não destrói a cidade por causa desses 10. E Adonai sempre maravilhoso, amoroso, benigno, diz, se tiver 10 eu não destruo. Então vejo que muitas cidades, muitos povos foram e são poupados por causa dos tzadik, por causa dos justos. Percebe isso? Deus efetivamente não conclui algumas coisas que já estão profetizadas e previstas por causa da existência desses tzadiks. Por isso que também no fim, no tempo do fim, todos os judeus serão retirados das nações e serão levados para Jerusalém. Porque ele vai tirar os tzadik e levar para Jerusalém. E só assim, então, Deus efetivará esse juízo final, essa destruição final das nações. Isso, obviamente, os que se fizerem conversão a Adonai serão poupados, obviamente, né? Mas repare que a prática é a mesma, ou seja, se tivesse 10 ali, ele não ia destruir. Então, como existem judeus espalhados pelo mundo todo, e agora também existem gentios que se converteram ao Deus de Israel, o que Deus vai fazer? Deus promete na sua palavra, nos profetas, de que os tzadik serão levados para Jerusalém. E aí sim virá o juízo final. E aqui, obviamente a gente vê que em Sodoma não tinha 10. Só existia uma pessoa ali que era o foco objetivo de Deus salvar, que era Lot. Lot foi salvo pelos méritos de Abraão, por causa da intercessão dele, porque Lot em si não era, vamos dizer assim, um tzadik, né? Mas por ser sobrinho de Abraão e por estar sob esse amor de Abraão, ele vai ser poupado. Então aí diz assim, ao anoitecer, no capítulo 19, vieram 2 anjos, 2 Malach, né, a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Não, responderam eles, não, passaremos a noite na praça. E instou-lhe muito e foram entrar em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa dos homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Lot e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para nós abusarmos deles. Sim, saiu-lhes então Lot à porta, fechou após si, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém não façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Lot, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, aqueles 2 homens, estenderam a mão, fizeram entrar Lot e fecharam a porta. E feriram de cegueiros que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Lot,
Tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença de Adonai, e Adonai que os enviou a destruí-lo. Então saiu Lot e falou aos seus genros, ao que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque Adonai há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Lot, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe Adonai misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Uma pausa aqui. Olha que interessante. Eles chegam na cidade, o Lot está na entrada da cidade. Mesmo processo de Abraão. Não? Abraão estava na tenda, naqueles caminhos por onde passam os peregrinos, e Lot estava na entrada da cidade por onde passam os peregrinos também, né? Vamos ter que passar por ele. E ele já praticou a mitzvot, o mandamento da hospitalidade. Não, vem para cá, lavem os pés, fiquem na minha casa, passem. Aí eles, não, nós vamos ficar na praça, porque era costume das pessoas também dormirem nas praças naquela época. Eles, não, vocês vão ficar na minha casa, vocês vão ficar comigo aqui, na minha tenda aqui. Né? E aí, eles aceitam, vão para lá, o Lot faz um banquete. Aí tem um detalhe que o Midrash nos conta, que a mulher de Ló não ficou muito contente com essa entrada deles ali. E ela deu a desculpa de que precisava de sal para preparar o banquete, e ela sai nas suas vizinhas para pedir sal emprestado. Só que ao falar para as vizinhas que tinham chegado 2 visitantes, que precisavam de sal, tal, ela denunciou a existência de 2 peregrinos na sua casa. Foi daí que todo o povo tomou conhecimento de que havia ali 2 homens, né? Não sabiam eles que eram anjos. E aí eles vão lá e batem na porta e dizem: olha, nós queremos que tu nos entregue os homens aí, porque nós queremos abusar deles. Então veja que ali no texto diz que estavam desde o maior até o menor, ou seja, até os pequenos, até os jovens de Sodoma eram pervertidos. Do mais velho ao mais novo eram pervertidos. E todos estavam ali com uma única intenção, de sodomizar, né? De ter atos homossexuais, né? com aqueles homens ali. Eles queriam perversão sexual, a promiscuidade sexual. E aí, Ló disse: não façam isso. Esses homens são protegidos meus. Isso faz parte da mitzvot, né? A preservação do hóspede. Mas vocês querem ter relação sexual? Então façam de maneira correta. Está aqui, as minhas filhas são virgens. Tenham relações com ela então. E eles dizem assim: rapaz, tu é o único que é chegado aqui, está morando aqui no meio da gente, e tu acha que tu é juiz? Tu acha que tu pode julgar os atos da gente? Quem és tu para fazer isso? Então o Ló está dando uma lição de justiça, e eles se negam. As tradições nos contam que os homens de Sodoma eram extremamente pervertidos sexualmente, violentamente, eram ladrões, eram avarentos, eles matavam as pessoas para pegar os seus dinheiros, era uma prática dentro da cidade. Quando chegavam peregrinos, eles matavam esses peregrinos, saqueavam esses peregrinos, eles derrubavam casas de pessoas para pegar, matavam as pessoas com essa derrubada das casas, pegar os seus pertences, e eles tinham essa perversão total no coração. Conta-se a história de que uma moça chegou na cidade, e ela foi pegar água no poço, e a outra moça que era da cidade falou: você está tão abatida, tá? Faz alguns dias que eu não como, aguenta que eu vou trazer para você uma comida. Ela foi na casa dela, trouxe farinha e deu para essa moça. Só que os homens o povo da cidade de Sodoma soube disso e matou a moça, aquela que trouxe a farinha para ajudar a peregrina. Também se conta de que em Sodoma, quando um pobre chegava lá pedindo uma esmola, eles davam uma moeda que tinha
um cunho, estava cunhada com o rosto de um líder ali. E aí o pobre ficava feliz da vida que ganhou aquela moeda, aí ele ia comprar alguma coisa para comer e ninguém aceitava, porque aquela moeda ali era justamente uma ironia, um deboche com os pobres. Então ele tentava comprar e não conseguia comprar, e aí morria de fome. Então o povo de Sodoma era extremamente perverso, sexualmente, violência, assassinos, e as pessoas que se sentiam sofridas com tudo isso clamavam, gritavam, e Deus diz nos textos que ele ouviu. E a perversão era tão grande que Deus disse assim: não tem jeito, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele diz para Ló: pega tuas filhas aí. O Ló conversa com os genros debocham: isso é piada, isso é bobagem. Igual no dia do juízo final será assim, né? Aí os anjos, não tendo mais o que fazer, olha, pegaram ele pela mão, pegaram as filhas e pegaram a mulher, saiam daqui rápido. E aí o Ló conta a humildade que ele começa a catar os pertences dele, o dinheiro dele, algumas coisas e tal, e o anjo diz: não há tempo para isso. A vida de vocês está em jogo, e nós não podemos terminar a obra de destruição da cidade enquanto você não sair daqui. Repararam que os anjos tinham uma ordem divina de destruir a cidade, mas também existiam a preservação do justo, do tzadik ali, do Lot, né? Por causa da influência de Abraão ali, né? Dessa essa eleição de Abraão, quanto ele, entre aspas, contagiou com bondade o Lot, né? Através dele, Lot vai ser salvo. Então, através da gente, quando a gente prega a palavra, a gente está ensinando a Torá, muitas pessoas também, ou as boas novas, né? Muitas pessoas também serão salvas, né? E aí os anjos pegam eles e tiram dali na força, saem daqui de uma vez e vão. Aí o Lot ainda diz: olha, nós não vamos conseguir, né? Nos deixa a gente chegar pelo menos naquela cidade ali, para a gente ficar, né? Ele diz assim: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, aí é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, um dos anjos falou, né? Para não subverter a cidade que acaba de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamava Psoá, o nome da cidade. E aí, né, vem aquela parte interessante, né? Que a gente vai ver a mulher de Ló sendo convertida numa estátua, né? Saiu o sol sobre a terra, então agora já estava amanhecendo, e Ló entrou em Psoá, a cidade lá, que na Bíblia deve estar aí de você como Zoar. Então fez Adonai chover enxofre e fogo da parte de Adonai sobre Sodoma e Gomorra. Aqui, a ideia de chuva da parte de Adonai, então Adonai fez chover da parte dele enxofre e fogo, ou seja, era um decreto divino. É a influência, é o poder que tem Adonai sobre a criação e faz esse milagre, né, de descer enxofre e fogo. O enxofre pega fogo, esse enxofre branco. Em Sodoma, nos dias atuais, os desertos são de sal de enxofre. Se você pegar lá o enxofre e tocar fogo, você vai ver que sai uma chama azulzinha, né? Ele pega fogo ali. Tem até uns vídeos da Israel com a Aline, que é muito interessante, eu indico para vocês assistirem. E aí, eles saem, vão para Psoá, e que a gente vai então destruir a cidade. Então fez Adonai, né, chover enxofre e fogo da parte dele, um decreto divino da ira de Deus, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Foi uma destruição total. Imagina um fogaréu, né? O enxofre desceu sobre aquelas duas cidades e o fogo acendeu esse enxofre e a cidade inteira pegou fogo. E foi destruído tudo. Bens materiais e pessoas que estavam ali, né? E a mulher de Lot olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha que interessante aqui. Por que ela olhou para trás? Seria a nossa primeira pergunta. É porque ela tinha curiosidade de ver como é que ia ser essa destruição. Ela
de uma certa maneira, ela ficou, poxa, estão destruindo a cidade que a gente morava, era tão bom ali, aquela coisa toda. Então, muitas pessoas ainda, mesmo religiosas, ainda estão extremamente ligadas ao mundo. Mas o mundo tem uma coisa boa aqui, tem uma boa coisa ali, mas é decreto, o juízo final diz o quê? Vai ser tudo destruído, meu irmão. Nós não temos apego nenhum aqui, nosso apego, eu como judeu, o meu apego é a Nova Jerusalém, que vai descer sobre o Monte Sião. Essa sim é a terra que eu amo e amarei pela eternidade. Então, ela tem essa curiosidade, esse apego, e ao mesmo tempo ela é punida com o quê? Como ela foi a responsável indiretamente para aquele povo chegar lá e querer abusar dos anjos, né? Porque ela deu a desculpa e foi procurar sal na casa das pessoas e denunciando por tabela, ela foi transformada exatamente num pilar de sal, numa estátua de sal. Foi uma punição no jeito para ela, né? E até hoje existe um pilar de sal na região de Sodoma, que pela tradição se diz que é a mulher de Ló que é ali, né? Que ela a tradição diz que ali é a mulher de Ló transformada numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença de Adonai, naquele lugar onde ele recebeu os anjos, olhou para Sodoma e Amorá e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Olha só, é como se fosse uma fornalha. Ele visualizou como se fosse uma fornalha pegando fogo e aquela fumaça toda se elevando ali, né? Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus cumpriu essa parte, salvou Lot, e até pela intercessão de Abraão, e destruiu a cidade de Sodoma e Amorá, como hoje é visto, pode ser visto, né? Quem visitar Israel nessa região. É muito, muito importante isso. O juízo final não é um conto da carochinha. O juízo final é algo que vai acontecer. E a Bíblia fala, né, as escrituras dizem o quê? Que fogo descerá do céu e consumirá toda a terra. As rochas se derreterão. Está lá nos textos, né? Então, o mesmo princípio que foi usado como punição para Sodoma e Amorá será usado para o mundo no todo, como no dia do juízo final, no último dia do julgamento, então, da ira divina, né? É importante que nós vimos nessa narrativa a intercessão, que Deus salva o Tzadik, retira da região de destruição. Nós sabemos pelas Escrituras que serão levados para o Sião, né? E que serão preservados com vida dele. Mas essa é a história de Sodoma e Amorá. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, dessa explicação, dessa explanação, e que tire suas próprias lições aí sobre intercessão, ser justo e o juízo de Deus, que é severo. Que Adonai te aclare a mente e te faça muito feliz na presença dele, porque ele é benigno, mas também é um justo juiz. Até mais.